boa noite. O governo federal muda de estratégia na luta pela reforma da Previdência. E admite que o projeto, como está, não vai ser votado no Congresso. Na Câmara, a expectativa é pela votação da intervenção federal na segurança pública do Rio. E o Comando Militar do Leste afirma que ela ainda não começou. O diretor-geral da Polícia Federal se explica ao ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso. E diz que o comentário sobre a investigação do presidente Michel Temer foi um mal-entendido. A Petrobras divulga o preço que cobra pelos combustíveis na refinaria. E os brasileiros se espantam com o que pagam a mais nos postos. Voluntários tentam levar alimento a imigrantes venezuelanos que chegam aos milhares a Boa Vista. 3 dias se passaram desde o anúncio oficial da intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, mas as autoridades ainda têm discursos diferentes sobre a situação. O Comando Militar do Leste afirma que está esperando a votação do decreto no Congresso. Já o ministro da Defesa repete que a intervenção está valendo. Isso no momento de tensão no sistema carcerário do Estado. Alerta máximo nos presídios do Rio, diante do risco de represálias à intervenção federal. E bem na hora da troca de comando. A exoneração do secretário de Segurança Pública, Roberto Sá, foi publicada hoje no Diário Oficial do Estado. A Secretaria de Segurança informou que o subsecretário de Assuntos Estratégicos do Rio, Roberto Alzir, agora responde pela pasta. Na noite de domingo, presos da cadeia Milton Dias Moreira, na Baixada Fluminense, fizeram 18 reféns. O batalhão de choque e o grupo de intervenção tática foram acionados. A rebelião terminou com 3 detentos baleados. Nomeado interventor federal na sexta-feira, o general Braga Neto acompanhou à distância o desenrolar do motim. Em nota, o Comando Militar do Leste explicou que a situação foi coordenada pela PM e pela Secretaria de Administração Penitenciária e que qualquer medida resultante do decreto de intervenção seria inoportuna, já que ainda será votada no Congresso. Mas hoje, em Brasília, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, reafirmou que, do ponto de vista legal e jurídico, a intervenção já está valendo e que a falta de ação imediata do interventor se deve a ações de planejamento que estão sendo finalizadas. O que vale na prática é que o decreto tem vigência imediata. O que talvez o senhor general Braga Neto queira dizer é que ele precisa de um tempo para, evidentemente, diagnosticar a situação face à amplitude dos poderes e atribuições que ele tem agora, que são muito maiores do que anteriormente, quando vigia apenas a garantia da lei e da ordem. O interventor responde pela segurança pública no Rio. A intervenção é de caráter administrativo, civil e não militar. Pelo decreto, o general Braga Neto tem poderes para promover mudanças nas polícias civil e militar, corpo de bombeiros e sistema carcerário. O ministro da Fazenda disse que pode remanejar recursos durante a intervenção. Por isso é que nós temos que olhar com muito rigor o que já está previsto, né, no orçamento para as Forças Armadas, visando ver até que ponto isso é suficiente através de remanejamentos internos, né, por definição de prioridade, até o atendimento a uma eventual necessidade adicional, combustível, armamento. Hoje, os militares e a polícia participaram de uma operação conjunta em Resende, no interior do estado, que já estava prevista. Foi a primeira ação depois do decreto de intervenção federal. Desde julho do ano passado, uma medida de garantia da lei e da ordem, GLO, autorizou o uso de tropas na segurança do Rio. Não vamos confundir a intervenção, que é um ato administrativo, por excelência, com a ação militar, que é GLO. Não é um interventor que vai designar, por exemplo, a movimentação de tropa. Isso quem vai decidir é o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, como já fazia anteriormente. Para dar mais agilidade à intervenção, o ministro Raul Jungmann anunciou uma medida polêmica. Disse que o governo vai pedir à Justiça mandados coletivos contra criminosos. Esses mandados não especificariam o número de uma casa nem o nome de uma rua, e sim uma área para dar mais liberdade à ação de militares e policiais para fazer buscas e apreensões aqui no Rio. Você muitas vezes sai com a busca e apreensão numa casa, numa comunidade, e o bandido se desloca.
né? Então você precisa ter algo que é exatamente o mandado de busca e apreensão e de captura coletivo, que já existiu, que já foi feito em outras ocasiões, ele precisa voltar. Em entrevista ao blog do jornalista Gerson Camarote no G1, a advogada-geral da União, Grace Mendonça, admitiu que a necessidade de mandados de busca e apreensão coletivos é um tema controverso. Segundo ela, já houve decisões favoráveis e desfavoráveis, tanto de juízes como de desembargadores. Ela, porém, defendeu a medida e disse que, se for necessário, levará o caso até o Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público do Rio abriu um inquérito civil para investigar a responsabilidade do prefeito Marcelo Crivella, do PRB, e do presidente da Rio Tour, Marcelo Alves, pelos problemas que a cidade enfrentou no Carnaval. O MP considera que falhas no planejamento e na organização levaram à desordem na cidade. Outro inquérito do Ministério Público investiga se houve irregularidades nas viagens oficiais do prefeito ao exterior. Marcelo Crivella passou 37 dias fora do país desde que assumiu a prefeitura, inclusive nesse carnaval. No fim de semana, Marcelo Crivella publicou na internet um comentário sobre essa viagem. Espero que você compreenda de que o prefeito saiu daqui numa viagem que foi uma epopeia. Eu fui à Alemanha, eu fui à Áustria, fui à Holanda, voltei à Holanda, fui à Suécia, muito frio, entrando e saindo de aviões, para conhecer a Agência Espacial Europeia, para conhecer importantes produtores de drones e ver a demonstração deles, para que isso possa ser usado na nossa segurança, na segurança da sua vida e da sua família. Hoje, o prefeito Marcelo Crivella disse que não foi uma viagem oficial, e sim uma viagem dele. A própria Agência Espacial Europeia tinha informado que se tratou de uma visita particular. Apesar disso, hoje, a Prefeitura do Rio de Janeiro voltou a dizer que foi uma viagem oficial, feita com autorização da Câmara Municipal. Só as passagens do prefeito e das 4 pessoas que viajaram com ele custaram R$107 mil. A Câmara dos Deputados deve votar ainda hoje o decreto do presidente Michel Temer sobre a intervenção federal no Rio de Janeiro. Líderes de partidos governistas e da oposição passaram um dia reunidos. Então vamos até Brasília conversar com a Zileide Silva, que está acompanhando esse assunto. Boa noite, Zileide. Boa noite, Renata. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos. Olha, a sessão começou pontualmente, como estava previsto, às 7 horas da noite, com 103 deputados ali no plenário. Mas agora há pouco, os líderes governistas trouxeram para o plenário 257 deputados, o quórum mínimo necessário para iniciar a votação. Esses líderes passaram o dia dizendo que iam garantir esse quórum e também que vão votar hoje o decreto. Mas sem gravar, alguns já dizem que se não der para votar hoje, tudo bem, eles podem votar amanhã. A oposição é que ainda não tem uma posição fechada com relação ao decreto. O PT diz que vai votar contra, o PSOL entrou com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal pedindo para suspender a votação. O que todos da oposição dizem é que pretendem alongar essa discussão, que a sessão não vai terminar cedo. A relatora do projeto, a deputada Laura Carneiro, do PMDB do Rio, já está com o parecer dela pronto, um parecer favorável à intervenção. E como o texto do decreto não pode ser alterado, não pode ser modificado, ela fez algumas sugestões. Ela quer, por exemplo, que o presidente Michel Temer envie aqui para a Câmara um projeto liberando recursos para garantir as ações durante e depois da intervenção. O presidente Michel Temer poderá ou não acatar essa sugestão. Bom, lembrando que para o projeto ser aprovado é necessária maioria simples dos votos aqui na Câmara. E se for aprovado, o projeto segue para o Senado. Renata, Bonner. De qualquer forma, já se tem aí o quórum mínimo para começar a votação, 257 deputados, como você informou. Obrigada, Zileide. E o governo federal admitiu hoje que o projeto de reforma da Previdência, da maneira como estava desenhado, não vai ser votado no Congresso. A decisão foi logo depois da reunião dos Conselhos da República e da Defesa Nacional, órgãos consultivos que o presidente Michel Temer tinha que ouvir sobre a intervenção no Rio. A maioria dos 2 conselhos deu aval à decisão.
A oposição não disse nem sim nem não, se absteve. O líder da minoria na Câmara falou que o governo estava usando a intervenção para desembarcar da reforma da Previdência. Acho que isso também foi um álibi para não votar a PEC da Previdência, porque o governo não tem, nem teve, nem tem e nem terá os 308 votos. Pela Constituição, enquanto a intervenção estiver em vigor, nenhuma modificação à própria Constituição pode ser votada. É o caso da reforma da Previdência. O presidente do Senado saiu da reunião dizendo que já havia determinado a paralisação de todos esses projetos. Previdência é uma das PECs, tem várias PECs que vão ficar paralisadas. Foi uma opção não do Congresso Nacional, foi uma opção do presidente Michel Temer, combinado com o governador do Rio de Janeiro, Pezão, de fazer a intervenção. E o presidente da República é um constitucionalista, sabe que feita uma intervenção, decretado estado de sítio ou estado de defesa ou intervenção, paralisa qualquer movimentação de PEC. O próprio presidente Temer sempre repetiu que deixaria um legado de reformas, mas o Planalto gastou o que tinha e o que não tinha para negociar com aliados os votos para barrar as 2 denúncias contra Temer no ano passado. Perdeu o timing. Na semana passada, Temer anunciou que revogaria a intervenção no Rio caso o governo tivesse garantia de votos para aprovar a Previdência. Mas ele foi alertado, depois de consultas informais ao Supremo Tribunal Federal, de que não poderia voltar atrás na intervenção sem que ela alcançasse o seu propósito. O Planalto mobilizou líderes e ministros para consolidar o discurso e, no fim da tarde, coube ao ministro da Articulação Política jogar a toalha. O governo não precisa se desculpar por não aprovar a reforma da Previdência. O governo não precisa se desculpar por isso. O governo fez e está fazendo a sua parte. Então não há por que nós termos assim, a intenção de criarmos situações que venham a servir de desculpa. O Brasil é testemunha de que nós tínhamos e temos consciência de que a reforma é necessária. Todavia, a questão da segurança assumiu um caráter tão explosivo que tornou necessária a tomada de medidas excepcionais. E essas o governo tomou, e o efeito colateral, nesse momento, é a suspensão da tramitação da reforma da Previdência. Mas a reforma da Previdência continua sendo um tema urgente, imposto pelo déficit crescente no sistema de aposentadorias. Mais de 182 bilhões de reais no ano passado e previsão de chegar a quase 193 bilhões este ano. Agora há pouco, a equipe econômica anunciou que vai tentar votar a reforma da Previdência, mas em partes, sem ter que modificar a Constituição. Quem está acompanhando esse assunto é a Cláudia Bom Tempo em Brasília, vai explicar os detalhes para a gente. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Renata. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos. Olha, a reforma da Previdência está oficialmente suspensa diante da intervenção federal no Rio de Janeiro. O anúncio foi feito agora há pouco. Foram anunciadas 15 medidas para melhorar o ambiente de negócios e manter o crescimento da economia enquanto a reforma fica suspensa. Entre elas, a privatização da Eletrobras, a reoneração da folha de pagamento de vários setores da economia. Isso aí tem um impacto de mais ou menos 8 bilhões de reais ao ano. A reforma do PIS/COFINS e a autonomia do Banco Central. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, diz que o governo vai reforçar o combate a fraudes e vai revisar algumas políticas públicas. A pauta da Previdência continua fundamental para o governo, os rombos da Previdência continuam prejudicando as contas públicas e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que ela vai voltar para a pauta assim que for possível. É uma ampla gama de propostas, muitas delas microeconômicas, algumas fiscais, outras que têm um impacto muito importante para a atividade econômica. Portanto, não é meramente uma agenda fiscal. Agora, a pauta da Previdência continua prioritária e fundamental e que será
submetida, evidentemente, ao Congresso Nacional, tão logo haja determinação, possibilidade constitucional para isso. Bom, e a coletiva com a explicação dessas medidas todas continua aqui no Palácio do Planalto. Bonner, Renata. Então a reforma da Previdência está suspensa por enquanto. Foram anunciadas, são 15 medidas para tentar diminuir aí o impacto da retirada da reforma da Previdência da pauta nas contas públicas. Obrigada, Cláudia Bom Tempo. Uma força-tarefa do governo federal se reuniu pela primeira vez com integrantes da Secretaria de Segurança Pública do Ceará. A pedido do governo estadual, o Ministério da Justiça enviou à Fortaleza 26 policiais federais e 10 agentes da Força Nacional de Segurança. Esse grupo vai atuar em investigações para o combate ao crime organizado. Em janeiro, o estado do Ceará registrou quase 500 assassinatos, muitos atribuídos a facções criminosas. A seguir, o diretor-geral da Polícia Federal se explica ao ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso. Brasileiros se espantam com a diferença de preço dos combustíveis da refinaria até a bomba do posto. O diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, deu explicações hoje ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso, sobre os comentários que fez a respeito de um inquérito que envolve o presidente Michel Temer. Fernando Segovia entrou e saiu pela garagem do Supremo sem ser visto pela imprensa. Em cerca de 20 minutos, ele se explicou ao ministro Luiz Roberto Barroso, que é relator do inquérito que investiga o presidente Michel Temer. O presidente é suspeito de ter beneficiado a empresa Rodrimar com a edição de um decreto que prorrogava contratos de concessão no Porto de Santos em maio do ano passado. O prazo do inquérito termina amanhã, mas deve ser prorrogado, porque a Polícia Federal acha que é preciso aprofundar a investigação. Em uma entrevista à agência Reuters no dia 9 de fevereiro, o diretor-geral da PF indicou uma tendência de arquivamento do caso. Disse que, abre aspas, no final a gente pode até concluir que não houve crime, porque ali, em tese, o que a gente tem visto nos depoimentos, as pessoas têm reiteradamente confirmado que não houve nenhum tipo de corrupção. Não há indícios realmente de qualquer tipo de recurso ou dinheiro envolvidos. Fecha aspas. A declaração de Segovia provocou uma forte reação de políticos, de associações de classe da PF e dos delegados do grupo de inquéritos do Supremo Tribunal Federal. Segovia foi criticado principalmente por ter falado de uma investigação em andamento. Em um documento interno, os delegados disseram que não admitirão, nos autos do inquérito contra o presidente Temer ou em outro procedimento em trâmite, qualquer ato que atente contra a autonomia técnica e funcional de seus integrantes. Na audiência, Segovia disse ao ministro Barroso que as declarações que fez foram mal interpretadas e que em momento algum quis interferir no andamento do inquérito ou induzir ao arquivamento da investigação. O diretor-geral da PF também negou a intenção de ameaçar o delegado do caso. No final, se comprometeu a não fazer mais nenhuma manifestação a respeito do inquérito. Agora há pouco, Barroso divulgou um ofício com um resumo da conversa e determinando que a manifestação escrita de Segovia seja anexada ao inquérito. Segovia, no entanto, vai também ter que se explicar à Comissão de Ética da Presidência num prazo de 10 dias. A ministra de Direitos Humanos, Luizlinda Valois, entregou o cargo. O atual subchefe de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Gustavo do Vale Rocha, vai assumir como ministro interino e acumular as funções. Em novembro do ano passado, Luizlinda pediu ao governo para acumular os salários de ministra e desembargadora aposentada. Esses vencimentos ultrapassariam o teto do funcionalismo. Chegou a afirmar que o trabalho executado sem a correspondente contrapartida se assemelha ao trabalho escravo. Com a repercussão negativa, Luizlinda Valois desistiu do pedido. O presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, do Democratas, afastou o deputado Paulo Maluf do mandato parlamentar. Maluf, do Progressistas, está preso desde dezembro do ano passado por determinação do Supremo Tribunal Federal. Ele foi condenado a 7 anos de prisão. A Câmara agora vai convocar o suplente para assumir a vaga. Maluf ainda continua como deputado federal até que a Casa decida se caça o mandato dele ou não.
Agora a gente precisa fazer uma correção. No sábado passado, o Jornal Nacional noticiou que a Justiça condenou o ex-presidente do metrô de São Paulo, Sérgio Avaleda, no processo que apura irregularidades numa licitação para a construção da linha 5 Lilás do metrô. E que essa licitação tinha sido concluída em 2010 no governo Geraldo Alckmin, do PSDB. E aqui é que cabe a correção. Em 2010, o governador em exercício de São Paulo era Alberto Goldman, também do PSDB. A Petrobras passou a divulgar o valor em reais da gasolina e do diesel nas refinarias. A ideia é deixar claro para o consumidor como é formado o preço cobrado nas bombas. O valor que a Petrobras cobra na porta da refinaria agora está no site da empresa. Hoje, por exemplo, está escrito que com o reajuste que entrará em vigor amanhã, o preço médio do litro da gasolina sem tributos, comercializado pela Petrobras, será de R$ 1,51 e o do litro do diesel será de R$ 1,73. Mas daí, até chegar aos postos, quanta diferença! Quanto é que o senhor pagou aí? 4,79. Nós não conseguimos entender por que esse valor é alto. Com a divulgação do valor cobrado pelos combustíveis nas refinarias, a Petrobras quer mostrar qual a parte dela no aumento dos preços. De acordo com a empresa, de outubro para cá, por exemplo, o preço da gasolina nas refinarias subiu 9 centavos. Enquanto isso, nesse mesmo período, o preço da gasolina nos postos para os motoristas subiu 54 centavos, ou seja, 6 vezes mais. Por causa dos impostos, com certeza. O consumidor tem razão. De todos os itens que compõem o preço da gasolina, os impostos têm o maior peso no valor final. Os impostos estaduais e federais representam, em média, 45% do preço da gasolina na bomba. O governo federal entrou com uma representação no CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para investigar uma possível combinação entre postos de gasolina que estariam mantendo os preços elevados. Tudo é mesmo preço por aqui. Então deve ser tipo, eles combinam, entendeu? O Sindicato de Donos de Postos do Rio nega a existência de cartel. O mercado de combustíveis é um mercado de preços livres. O consumidor brasileiro, ele tem muitas opções. A cada quilômetro ele encontra um posto de combustíveis. Para este especialista em petróleo, a decisão da Petrobras pode ajudar o consumidor a entender o salto dos preços, mas não resolve o problema dos abusos. Agora ficou mais transparente, nós temos não só o preço que sai da Petrobras, carga tributária, custo de distribuição e a margem do posto de gasolina e, obviamente, né, nós sabemos que em alguns lugares esse mercado tem desvios de relevância que são questões vinculadas à defesa do consumidor e não ao setor de combustível. Me parece que são muitos os impostos, né? E um pouco também do empresário que quer tirar um pouquinho dessa vantagem em cima de nós brasileiros. Depois de 2 anos de queda, o indicador do Banco Central que mede o ritmo da economia subiu 1% no ano passado. Em 2016 tinha recuado 4%. O IBC-BR tenta antecipar como vai ser o resultado do PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país num determinado período. Começaram hoje as inscrições para o FIES e neste ano o programa de crédito para o ensino superior em universidade particular teve mudanças. Agora existem 3 possibilidades de FIES. A modalidade 1 é para estudantes em que a renda média da família por pessoa seja de até 3 salários mínimos. Neste caso, o contrato será com bancos públicos. O FIES não terá taxa de juros, só a correção monetária. A modalidade 2 é para estudantes em que a renda média da família por pessoa seja de até 5 salários mínimos. Neste caso, haverá taxa de juros. Os contratos serão geridos pelos bancos regionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Os empréstimos serão oferecidos só para estudantes dessas 3 regiões. A modalidade 3 também é para alunos com renda de até 5 salários mínimos por pessoa, só que os contratos serão geridos por bancos privados, que vão definir as taxas de juros. E os financiamentos poderão ser oferecidos para estudantes de todo o país. Para quem já tem o FIES, não muda nada. As novas regras valem para os contratos firmados a partir de agora. As faculdades e universidades interessadas já se cadastraram. Neste ano, elas também vão ter que se comprometer com garantias
para o pagamento da dívida de inadimplentes. Até o ano passado, as instituições de ensino contribuíam ao Fundo Garantidor com uma taxa fixa de 6,25% do total financiado. E o governo federal arcava com os custos de uma eventual inadimplência. De acordo com o FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a partir de agora, governo e escolas vão dividir a responsabilidade pela inadimplência. As instituições de ensino vão contribuir com valor fixo de 13% no primeiro ano. E a partir do segundo ano será entre 10% e 25%. Os valores mudam de acordo com o número de alunos, o valor da mensalidade e a inadimplência. A Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior afirma que uma das preocupações é com o número de vagas ofertadas para o financiamento. Ainda que o novo FIES, principalmente na modalidade 1, tem alguns problemas, como não financiar 100% da mensalidade, por exemplo, e que o aluno só vai saber o percentual quando for fazer a matrícula. No modelo 1, que é recurso do governo, o financiamento não trouxe grandes novidades. Muito pelo contrário, ele permaneceu com alguns gargalos que já existiam no preenchimento e ocupação das vagas. E isso é preocupante no resultado final, porque acaba sobrando bastante vagas no sistema. De um lado fica alguns alunos precisando do financiamento para ter acesso à educação superior, e do outro lado ficam sobrando vagas por conta da forma de acesso, por conta das regras, para que o aluno acesse ao programa de financiamento. O FIES cobre no máximo R$30 mil por semestre, ou seja, a mensalidade cobrada pela faculdade deve ser de até R$5 mil. As inscrições para os interessados vão de 19 a 23 de fevereiro e só poderão ser feitas pela internet. O estudante precisa ter feito pelo menos uma das edições do Enem a partir de 2010, ter média mínima de 450 pontos e não ter zerado a redação. O Ministério da Educação afirmou que fez mudanças no FIES para tornar o programa sustentável do ponto de vista econômico e que vai oferecer este ano pelo menos 85 mil vagas a mais do que em 2017. Você encontra outras informações sobre o FIES na nossa página na internet. A crise econômica, social e política da Venezuela, gravíssima, produziu uma onda imigratória no norte do Brasil. Todos os dias chegam 800 venezuelanos ao estado de Roraima. Em Boa Vista, eles ainda dependem da ajuda de voluntários para ter o que comer. Brincando de carrinho, jogando bola, fazendo graça para a câmera. Poderia ser uma infância como a de uma criança qualquer, mas essas estão lutando contra a fome. Iris mora na praça com os 4 filhos há 1 mês. O marido saiu atrás de emprego. Ela diz que enquanto Maduro estiver no governo, não volta para a Venezuela. Não queremos Maduro. É o desespero atrás de comida. Esse carro chegou aqui para fazer doação, eles correm, formam fila. Olha aí, olha a correria. Para todo o mundo há comida. Está na cara que a pequena Valéria está com fome. A Alciene passou a noite toda cozinhando. Se eles vieram até aqui, então aqui nós temos que ajudar. Não vamos deixar esse povo morrer de fome e de sede. O agradecimento vem em forma de oração. Outra fila se forma, agora na frente do restaurante. José diz que não come nada desde ontem. E lembra que estava passando fome no país vizinho. Estava passando hambre já. A dona do restaurante distribui as sobras das refeições. Eles estão assim, numa situação que é desesperadora, né? Se todos pudessem fazer um pouquinho, né? Um pouquinho que faz muita diferença. No chão da praça em Boa Vista, o que vale é comer. Não importa como. Por dia, cerca de 800 venezuelanos cruzam a fronteira com o Brasil pelo município de Pacaraima. Muitos vêm a pé para a capital. São 220 quilômetros. A ajuda humanitária prevista no decreto de emergência social assinado semana passada pelo presidente Temer só deve começar na quinta-feira dessa semana. O comandante do Exército aqui de Roraima, que também vai participar dessa força-tarefa, explicou como vai ser a operação. Todos os órgãos estarão aí representados e fazendo parte dessa força-tarefa logística humanitária que atuará diretamente em Pacaraima,
recebendo o migrante e depois o trazendo de maneira cadastrada para Boa Vista. A partir daqui, pelo planejamento, haverá a interiorização de alguns desses migrantes. As primeiras fotos da expedição do fotógrafo Sebastião Salgado pela Amazônia já podem ser vistas em Brasília. É uma amostra do trabalho que ele vai expor no mundo todo. O olhar que capta a imensidão da Amazônia e o dia a dia dos índios de diferentes tribos. Em áreas ainda preservadas, as lentes de Sebastião Salgado registram momentos assim desde 2005. O artista de Minas Gerais eterniza instantes simples, como o da índia Axaninca, do Acre, se pintando diante do espelho, ou os índios Uaurá com suas canoas no enevoado rio do Alto Xingu. Com os Corubo do oeste do Amazonas, tribo praticamente isolada, Salgado conseguiu a proeza de fazê-los posar para uma foto como esta. A mostra toda reúne 16 cliques desse mestre do preto e branco. E as fotos vão ficar permanentemente no Supremo. Isso mesmo, essas joias foram doadas por Sebastião Salgado. Cada uma é avaliada em mais de R$200 mil. Sebastião Salgado tem um mundo dentro de si e mostra ao mundo o que o Brasil tem de mais precioso como um mundo que não acaba dentro de si. Sebastião Salgado volta à floresta para fotografar por mais 2 anos. O resultado será uma exposição que viajará o mundo inteiro, alertando para a importância de se preservar esse patrimônio da humanidade. Eu quis trazer a pureza brasileira, que é essa floresta colossal que nós temos, que representa metade do nosso país, e essas populações indígenas, que são uma população fenomenal, de um nível cultural incrível, que representam uma diversidade de línguas, de costumes, e que representa a nossa pré-história. O Brasil é um país muito feliz, que ainda pode conviver com a sua pré-história. Bonito, né? A exposição fica aberta ao público no Supremo pelos próximos 2 meses. Sabe que o Sebastião Salgado deu uma entrevista? Oi, Maju, eu vou incluir você nessa conversa. Boa noite. Escuta isso. Sebastião Salgado deu uma entrevista uma vez e explicou por que ele é o mestre do preto e branco. Ele não se intitula assim, mas alguém perguntou, o senhor é brilhante nisso. Ele deu uma explicação poética. Renata e Maju, ele disse o seguinte, ele falou, eu sou de uma cidade que tinha muitas árvores na calçada e a minha infância era toda passando ao lado dessas árvores e minha vida era isso, era luz e sombra todo dia andando. Aliás, luz e sombra, fotógrafo, né? Não é? Desde pequenininho. Maju, boa noite. Lindo. Luz e sombra também é com você, né? Vamos falar do tempo? Comigo. Vamos falar, Bonner, boa noite para você, para Renata e para todos. Tem um documentário Sal da Terra sobre o Salgado que é muito bonito. Acho que foi nisso que você viu essa fala, não sei. Bom, se me perguntarem qual a cara do tempo no Brasil agora, Bonner e Renata, dá para afirmar tranquilamente que a gente tem o país das chuvas de verão. Veja só as imagens de satélite aqui, olha só a cobertura de nuvens carregadas aí, pipocando por quase todo o território. E amanhã isso deve se repetir, o alerta para chuva forte vale de norte a sul, de Porto Alegre aqui, passando por Londrina, vai pelo interior de São Paulo, BH, Campo Grande, Brasília, também Rio Branco, Belém e São Luís, que podem ter um dia de chuva forte. Na capital maranhense e na paraense, este corredor aqui de nebulosidade é quem contribui para esse aguaceiro. Agora, a umidade que vem da Amazônia vai deixando tudo instável no centro-oeste, em parte da região sudeste, também na região sul, onde recebe o reforço desse sistema de baixa pressão que levanta o ar e aí forma as nuvens carregadas. Por isso, atenção com a chuva que pode ser forte no sul. Só ficam totalmente fora do caldeirão aí de instabilidades Roraima, parte aqui do norte do Amazonas, também um bom pedaço do Espírito Santo, sul da Bahia, também o centro da Bahia, aí sim, Bonner, sol garantido o dia todo. Tá, então vamos ver agora aquele momento com que roupa, Maju, as pessoas vão para a rua amanhã. O momento não é o rosa, então vamos a esse momento. Lá em Boa Vista, onde a gente tem os imigrantes, onde está o Bunier,
36 graus, muito sol na cabeça, 33 em Vitória, também com sol forte. Salvador, o predomínio é de sol, tem 32 graus e a chuva fraca pode chegar à noite. Aquela chuva que cai com gosto pode atingir Campo Grande, onde faz 27 graus e o céu fica fechado, Belém com 30 graus e Fortaleza com 29, também com uma chuva bem encorpada. Esses 29 graus aí é a mesma máxima de Florianópolis, onde também pode ter chuva forte. Aqui em São Paulo, 28. A gente pode ter chuva nas próximas horas na capital paulista e amanhã à tarde as pancadas podem chegar com força, assim como no Rio de Janeiro, onde faz 35 graus. E atenção, Grande Rio, região serrana, parte do litoral fluminense e áreas de Minas e do Centro-Oeste, pois a semana deve ser molhada. As projeções da meteorologia indicam que devemos ter cautela, principalmente com a chuva prevista para Grande Rio e região serrana entre quinta e sexta-feira, Bonner, porque a gente tem frente fria se aproximando, corredor de umidade se formando. Então eu vou avisando hoje e a gente vai atualizando que a gente pode ter um episódio de chuva forte. O verão brasileiro com os alertas de Maju Coutinho. Obrigado, Maju. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. A gente tem uma informação sobre o FIES, teve reportagem ainda há pouco sobre esse assunto aqui no Jornal Nacional. O Ministério da Educação declarou que decidiu ampliar o prazo de inscrição, hein? Estava terminando no dia 23 e agora vai até o dia 28 de fevereiro. O Jornal da Globo é depois de Tela Quente. Boa noite. Boa noite para você, até amanhã. Gasolina, os impostos têm o maior peso no valor final. Os impostos estaduais e federais representam, em média, 45% do preço da gasolina na bomba. O governo federal entrou com uma representação no CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para investigar uma possível combinação entre postos de gasolina que estariam mantendo os preços elevados. Tudo é mesmo preço, por aqui. Então deve ser tipo, eles combinam, entendeu? O Sindicato de Donos de Postos do Rio nega a existência de cartel. O mercado de combustíveis é um mercado de preços livres. O consumidor brasileiro, ele tem muitas opções. A cada quilômetro ele encontra um posto de combustíveis. Para este especialista em petróleo, a decisão da Petrobras pode ajudar o consumidor a entender o salto dos preços, mas não resolve o problema dos abusos. Agora ficou mais transparente, nós temos não só o preço que sai da Petrobras, carga tributária, custo de distribuição e a margem do posto de gasolina e, obviamente, né, nós sabemos que em alguns lugares esse mercado tem desvios de relevância que são questões vinculadas à defesa do consumidor e não ao setor de combustível. Me parece que são muitos os impostos, né? E um pouco também do empresário que quer tirar um pouquinho dessa vantagem em cima de nós brasileiros. Depois de 2 anos de queda, o indicador do Banco Central que mede o ritmo da economia subiu 1% no ano passado. Em 2016 tinha recuado 4%. O IBC-BR tenta antecipar como vai ser o resultado do PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país num determinado período. Começaram hoje as inscrições para o FIES e neste ano o programa de crédito para o ensino superior em universidade particular teve mudanças. Agora existem 3 possibilidades de FIES. A modalidade 1 é para estudantes em que a renda média da família por pessoa seja de até 3 salários mínimos. Neste caso, o contrato será com bancos públicos. O FIES não terá taxa de juros, só a correção monetária. A modalidade 2 é para estudantes em que a renda média da família por pessoa seja de até 5 salários mínimos. Neste caso, haverá taxa de juros. Os contratos serão geridos pelos bancos regionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Os empréstimos serão oferecidos só para estudantes dessas 3 regiões. A modalidade 3 também é para alunos com renda de até 5 salários mínimos por pessoa, só que os contratos serão geridos por bancos privados, que vão definir as taxas de juros. E os financiamentos poderão ser oferecidos para estudantes de todo o país. Para quem já tem o FIES, não muda nada. As novas regras valem para os contratos firmados a partir de agora. As faculdades e universidades interessadas já se cadastraram. Deu a não fazer mais nenhuma manifestação a respeito do inquérito.
Agora há pouco, Barroso divulgou um ofício com um resumo da conversa e determinando que a manifestação escrita de Segovia seja anexada ao inquérito. Segovia, no entanto, vai também ter que se explicar à Comissão de Ética da Presidência num prazo de 10 dias. A ministra de Direitos Humanos, Luizlinda Valois, entregou o cargo. O atual subchefe de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Gustavo do Vale Rocha, vai assumir como ministro interino e acumular as funções. Em novembro do ano passado, Luizlinda pediu ao governo para acumular os salários de ministra e desembargadora aposentada. Esses vencimentos ultrapassariam o teto do funcionalismo. Chegou a afirmar que o trabalho executado sem a correspondente contrapartida se assemelha ao trabalho escravo. Com a repercussão negativa, Luizlinda Valois desistiu do pedido. O presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, do Democratas, afastou o deputado Paulo Maluf do mandato parlamentar. Maluf, do Progressistas, está preso desde dezembro do ano passado por determinação do Supremo Tribunal Federal. Ele foi condenado a 7 anos de prisão. A Câmara agora vai convocar o suplente para assumir a vaga. Maluf ainda continua como deputado federal até que a Casa decida se caça o mandato dele ou não. Agora a gente precisa fazer uma correção. No sábado passado, o Jornal Nacional noticiou que a Justiça condenou o ex-presidente do metrô de São Paulo, Sérgio Avaleda, no processo que apura irregularidades numa licitação para a construção da linha 5 Lilás do metrô. E que essa licitação tinha sido concluída em 2010 no governo Geraldo Alckmin, do PSDB. E aqui é que cabe a correção. Em 2010, o governador em exercício de São Paulo era Alberto Goldman, também do PSDB. A Petrobras passou a divulgar o valor em reais da gasolina e do diesel nas refinarias. A ideia é deixar claro para o consumidor como é formado o preço cobrado nas bombas. O valor que a Petrobras cobra na porta da refinaria agora está no site da empresa. Hoje, por exemplo, está escrito que com o reajuste que entrará em vigor amanhã, o preço médio do litro da gasolina sem tributos, comercializado pela Petrobras, será de R$ 1,51. E o do litro do diesel será de R$ 1,73. Mas daí, até chegar aos postos, quanta diferença. Quanto é que o senhor pagou aí? 4,79. Nós não conseguimos entender por que esse valor é alto. Com a divulgação do valor cobrado pelos combustíveis nas refinarias, a Petrobras quer mostrar qual a parte dela no aumento dos preços. De acordo com a empresa, de outubro para cá, por exemplo, o preço da gasolina nas refinarias... A declaração de Segovia provocou uma forte reação de políticos, de associações de classe da PF e dos delegados do grupo de inquéritos do Supremo Tribunal Federal. Segovia foi criticado principalmente por ter falado de uma investigação em andamento. Em um documento interno, os delegados disseram que não admitirão, nos autos do inquérito contra o presidente Temer ou em outro procedimento em trâmite, qualquer ato que atente contra a autonomia técnica e funcional de seus integrantes. Na audiência, Segovia disse ao ministro Barroso que as declarações que fez foram mal interpretadas e que em momento algum quis interferir no andamento do inquérito ou induzir ao arquivamento da investigação. O diretor-geral da PF também negou a intenção de ameaçar o delegado do caso. No final, se comprometeu a não fazer mais nenhuma manifestação a respeito do inquérito. Agora há pouco, Barroso divulgou um ofício com um resumo da conversa e determinando que a manifestação escrita de Segovia seja anexada ao inquérito. Segovia, no entanto, vai também ter que se explicar à Comissão de Ética da Presidência num prazo de 10 dias. A ministra de Direitos Humanos, Luizlinda Valois, entregou o cargo. O atual subchefe de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Gustavo do Vale Rocha, vai assumir como ministro interino e acumular as funções. Em novembro do ano passado, Luizlinda pediu ao governo para acumular os salários de ministra e desembargadora aposentada. Esses vencimentos ultrapassariam o teto do funcionalismo. Chegou a afirmar que o trabalho executado sem a correspondente contrapartida se assemelha ao trabalho escravo. Com a repercussão negativa, Luizlinda Valois desistiu do pedido.
O presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, do Democratas, afastou o deputado Paulo Maluf do mandato parlamentar. Maluf, do Progressistas, está preso desde dezembro do ano passado por determinação do Supremo Tribunal Federal. Ele foi condenado a 7 anos de prisão. A Câmara agora vai convocar o suplente para assumir a vaga. Maluf ainda continua como deputado federal até que a Casa decida se caça o mandato dele ou não. Agora a gente precisa fazer uma correção. No sábado passado, o Jornal Nacional noticiou que a Justiça condenou o ex-presidente do metrô de São Paulo, Sérgio Avaleda, no processo que apura irregularidades numa licitação para a construção da linha 5 Lilás do metrô. E que essa licitação tinha sido concluída em 2010, no governo Geraldo Alckmin, do PSDB. E aqui é que cabe a correção. Em 2010, o governador em exercício de São Paulo era Alberto Goldman, também do PSDB. A Petrobras passou a divulgar o valor em reais da gasolina e do diesel nas refinarias. A ideia é deixar claro para o consumidor como é formado o preço cobrado nas bombas. Aliados. Nomeado interventor federal na sexta-feira, o general Braga Neto acompanhou à distância o desenrolar do motim. Em nota, o Comando Militar do Leste explicou que a situação foi coordenada pela PM e pela Secretaria de Administração Penitenciária e que qualquer medida resultante do decreto de intervenção seria inoportuna, já que ainda será votada no Congresso. Mas hoje, em Brasília, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, reafirmou que, do ponto de vista legal e jurídico, a intervenção já está valendo e que a falta de ação imediata do interventor se deve a ações de planejamento que estão sendo finalizadas. O que vale na prática é que o decreto tem vigência imediata. O que talvez o senhor general Braga Neto queira dizer é que ele precisa de um tempo para, evidentemente, diagnosticar a situação face à amplitude dos poderes e atribuições que ele tem agora, que são muito maiores do que anteriormente, quando vigia apenas a garantia da lei e da ordem. O interventor responde pela segurança pública no Rio. A intervenção é de caráter administrativo, civil e não militar. Pelo decreto, o general Braga Neto tem poderes para promover mudanças nas polícias civil e militar, corpo de bombeiros e sistema carcerário. O ministro da Fazenda disse que pode remanejar recursos durante a intervenção. Por isso é que nós temos que olhar com muito rigor o que já está previsto, né, no orçamento para as Forças Armadas, visando ver até que ponto isso é suficiente através de remanejamentos internos, né, por definição de prioridade, o atendimento a uma eventual necessidade adicional, combustível, armamento. Hoje, os militares e a polícia participaram de uma operação conjunta em Resende, no interior do estado, que já estava prevista. Foi a primeira ação depois do decreto de intervenção federal. Desde julho do ano passado, uma medida de garantia da lei e da ordem, GLO, autorizou o uso de tropas na segurança do Rio. Não vamos confundir a intervenção, que é um ato administrativo, por excelência, com a ação militar, que é GLO. Não é um interventor que vai designar, por exemplo, a movimentação de tropa. Isso quem vai decidir é o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, como já fazia anteriormente. Para dar mais agilidade à intervenção, o ministro Raul Jungmann anunciou uma medida polêmica. Disse que o governo vai pedir à Justiça mandados coletivos contra criminosos. Esses mandados não especificariam o número de uma casa nem o nome de uma rua, e sim uma área para dar mais liberdade à ação. Todo dia andando. Olhar do fotógrafo, né? Não é? Desde pequenininho. Maju, boa noite. Lindo. Luz e sombra também é com você, né? Vamos falar do tempo? Comigo. Vamos lá. Falar, Bonner, boa noite para você, para Renata e para todos. Tem um documentário Sal da Terra sobre o salgado que é muito bonito. Acho que foi nisso que você viu essa fala, não sei. Bom, se me perguntarem qual a cara do tempo no Brasil agora, Bonner e Renata, dá para afirmar
tranquilamente que a gente tem o país das chuvas de verão. Veja só as imagens de satélite aqui, olha só a cobertura de nuvens carregadas aí, pipocando por quase todo o território. E amanhã isso deve se repetir, o alerta para chuva forte vale de norte a sul, de Porto Alegre aqui, passando por Londrina, vai pelo interior de São Paulo, BH, Campo Grande, Brasília, também Rio Branco, Belém e São Luís, que podem ter um dia de chuva forte. Na capital maranhense e na paraense, este corredor aqui de nebulosidade é quem contribui para esse aguaceiro. Agora, a umidade que vem da Amazônia vai deixando tudo instável no centro-oeste, em parte da região sudeste, também na região sul, onde recebe o reforço desse sistema de baixa pressão que levanta o ar e aí forma as nuvens carregadas. Por isso, atenção com a chuva que pode ser forte no sul. Só ficam totalmente fora do caldeirão aí de instabilidades Roraima, parte aqui do norte do Amazonas, também um bom pedaço do Espírito Santo, sul da Bahia, também o centro da Bahia, aí sim, Bonner, sol garantido o dia todo. Tá, então vamos ver agora aquele momento com que roupa, Maju, as pessoas vão para a rua amanhã. O momento não é o rosa, então vamos a esse momento. Lá em Boa Vista, onde a gente tem os imigrantes, onde está o Bunier, 36 graus, muito sol na cabeça, 33 em Vitória, também com sol forte. Salvador, o predomínio é de sol, tem 32 graus e a chuva fraca pode chegar à noite. Aquela chuva que cai com gosto pode atingir Campo Grande, onde faz 27 graus e o céu fica fechado. Belém com 30 graus e Fortaleza com 29, também com uma chuva bem encorpada. Esses 29 graus aí é a mesma máxima de Florianópolis, onde também pode ter chuva forte. Aqui em São Paulo, 28. A gente pode ter chuva nas próximas horas na capital paulista e amanhã à tarde as pancadas podem chegar com força, assim como no Rio de Janeiro, onde faz 35 graus. E atenção, Grande Rio, região serrana, parte do litoral fluminense e áreas de Minas e do Centro-Oeste, pois a semana deve ser molhada. As projeções da meteorologia indicam que devemos ter cautela, principalmente com a chuva prevista para Grande Rio e região serrana entre quinta e sexta-feira, Bonner, porque a gente tem frente fria se aproximando, corredor de umidade se formando. Então eu vou avisando hoje e a gente vai atualizando que a gente pode ter um episódio de chuva forte. Usando a intervenção para desembarcar da reforma da Previdência. Acho que isso também foi um álibi para não votar a PEC da Previdência, porque o governo não tem, nem teve, nem tem e nem terá os 308 votos. Pela Constituição, enquanto a intervenção estiver em vigor, nenhuma modificação à própria Constituição pode ser votada. É o caso da reforma da Previdência. O presidente do Senado saiu da reunião dizendo que já havia determinado a paralisação de todos esses projetos. Previdência é uma das PECs, tem várias PECs que vão ficar paralisadas. Foi uma opção não do Congresso Nacional, foi uma opção do presidente Michel Temer, combinado com o governador do Rio de Janeiro, Pezão, de fazer a intervenção. E o presidente da República é um constitucionalista, sabe que feita uma intervenção, decretado estado de sítio ou estado de defesa, ou intervenção, paralisa qualquer movimentação de PEC. O próprio presidente Temer sempre repetiu que deixaria um legado de reformas, mas o Planalto gastou o que tinha e o que não tinha para negociar com aliados os votos para barrar as duas denúncias contra Temer no ano passado. Perdeu o timing. Na semana passada, Temer anunciou que revogaria a intervenção no Rio, caso o governo tivesse garantia de votos para aprovar a Previdência. Mas ele foi alertado, depois de consultas informais ao Supremo Tribunal Federal, de que não poderia voltar atrás na intervenção sem que ela alcançasse o seu propósito. O Planalto mobilizou líderes e ministros para consolidar o discurso e, no fim da tarde, coube ao ministro da Articulação Política jogar a toalha. O governo não precisa se desculpar por não aprovar a reforma da Previdência. O governo não precisa se desculpar por isso. O governo fez e está fazendo a sua parte.
Então não há por que nós termos assim, a intenção de criarmos situações que venham a servir de desculpa. O Brasil é testemunha de que nós tínhamos e temos consciência de que a reforma é necessária. Todavia, a questão da segurança assumiu um caráter tão explosivo que tornou necessária a tomada de medidas excepcionais. E essas o governo tomou, e o efeito colateral, nesse momento, é a suspensão da tramitação da reforma da Previdência. Mas a reforma da Previdência continua sendo um tema urgente, imposto pelo déficit crescente no sistema de aposentadorias. Mais de 182... José diz que não come nada desde ontem. E lembra que estava passando fome no país vizinho. Estava passando hambre já. A dona do restaurante distribui as sobras das refeições. Eles estão assim, numa situação que é desesperadora, né? Se todos pudessem fazer um pouquinho, né? Um pouquinho que faz muita diferença. No chão da praça em Boa Vista, o que vale é comer. Não importa como. Por dia, cerca de 800 venezuelanos cruzam a fronteira com o Brasil pelo município de Pacaraima. Muitos vêm a pé para a capital. São 220 quilômetros. A ajuda humanitária prevista no decreto de emergência social assinado semana passada pelo presidente Temer só deve começar na quinta-feira dessa semana. O comandante do Exército aqui de Roraima, que também vai participar dessa força-tarefa, explicou como vai ser a operação. Todos os órgãos estarão aí representados e fazendo parte dessa força-tarefa logística humanitária que atuará diretamente em Pacaraima, recebendo o migrante e depois o trazendo de maneira cadastrada para Boa Vista. A partir daqui, pelo planejamento, haverá a interiorização de alguns desses migrantes. As primeiras fotos da expedição do fotógrafo Sebastião Salgado pela Amazônia já podem ser vistas em Brasília. É uma amostra do trabalho que ele vai expor no mundo todo. O olhar que capta a imensidão da Amazônia e o dia a dia dos índios de diferentes tribos. Em áreas ainda preservadas, as lentes de Sebastião Salgado registram momentos assim desde 2005. O artista de Minas Gerais eterniza instantes simples, como o da índia Axaninca, do Acre, se pintando diante do espelho, ou os índios Uaurá com suas canoas no enevoado rio do Alto Xingu. Com os Corubo do oeste do Amazonas, tribo praticamente isolada, Salgado conseguiu a proeza de fazê-los posar para uma foto como esta. A mostra toda reúne 16 cliques desse mestre do preto e branco, e as fotos vão ficar permanentemente no Supremo. Isso mesmo, essas joias foram doadas por Sebastião Salgado. Cada uma é avaliada em mais de R$200 mil. Sebastião Salgado tem um mundo dentro de si e mostra ao mundo o que o Brasil tem de mais precioso como um mundo que não acaba dentro de si. Sebastião Salgado volta à floresta para fotografar por mais 2 anos. O resultado será uma exposição que viajará o mundo inteiro, alertando para a importância de se preservar esse patrimônio da humanidade. Eu quis trazer a pureza brasileira, que é essa floresta colossal que nós temos, que representa metade do nosso país, e essas populações... está oficialmente suspensa diante da intervenção federal no Rio de Janeiro. O anúncio foi feito agora há pouco. Foram anunciadas 15 medidas para melhorar o ambiente de negócios e manter o crescimento da economia enquanto a reforma fica suspensa. Entre elas, a privatização da Eletrobras, a reoneração da folha de pagamento de vários setores da economia. Isso aí tem um impacto de mais ou menos R$8 bilhões ao ano, a reforma do PIS/COFINS e a autonomia do Banco Central. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, diz que o governo vai reforçar o combate a fraudes e vai revisar algumas políticas públicas. A pauta da Previdência continua fundamental para o governo, os rombos da Previdência continuam prejudicando as contas públicas e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que ela vai voltar para a pauta assim que for possível. É uma ampla gama de propostas, muitas delas microeconômicas, algumas fiscais, outras que têm um impacto
muito importante para a atividade econômica. Portanto, não é meramente uma agenda fiscal. Agora, a pauta da Previdência continua prioritária e fundamental e que será submetida, evidentemente, ao Congresso Nacional, tão logo haja determinação, possibilidade constitucional para isso. Bom, e a coletiva com a explicação dessas medidas todas continua aqui no Palácio do Planalto. Bonner, Renata. Então a reforma da Previdência está suspensa por enquanto. Que foram anunciadas são 15 medidas para tentar diminuir aí o impacto da retirada da reforma da Previdência da pauta nas contas públicas. Obrigada, Cláudia Bom Tempo. Uma força-tarefa do governo federal se reuniu pela primeira vez com integrantes da Secretaria de Segurança Pública do Ceará. A pedido do governo estadual, o Ministério da Justiça enviou à Fortaleza 26 policiais federais e 10 agentes da Força Nacional de Segurança. Esse grupo vai atuar em investigações para o combate ao crime organizado. Em janeiro, o estado do Ceará registrou quase 500 assassinatos, muitos atribuídos a facções criminosas. A seguir, o diretor-geral da Polícia Federal se explica ao ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso. Brasileiros se espantam com a diferença de preço dos combustíveis da refinaria até a bomba do posto. O diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, deu explicações hoje ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso, sobre os comentários que fez a respeito de um inquérito que envolve o presidente Michel Temer. Fernando Segovia entrou e saiu pela garagem do Supremo sem ser visto pela imprensa. Em cerca de 20 minutos, ele se explicou ao ministro Luiz Roberto Barroso, que é relator do inquérito que investiga o presidente Michel Temer.